Hoje, a gente vai mergulhar em alguns dos documentos mais influentes da história, as cartas do apóstolo Paulo. E olha, isso aqui não é só um conjunto de textos religiosos antigos, não. Pense nelas como um verdadeiro manual de operações que ajudou a transformar um movimento pequeno lá do primeiro século em uma fé que alcançou o mundo todo. E é aí que fica a grande pergunta, né? Como é que cartas, correspondências pessoais, escritas para resolver problemas bem específicos em comunidades distantes, acabaram definindo a base da fé de bilhões de pessoas? É isso que a gente vai tentar entender agora. Para começar, vamos nos situar no tempo. O que é realmente impressionante aqui é a velocidade. Todo esse corpo de teologia, essa base toda, foi escrita num piscar de olhos, historicamente falando. Tudo aconteceu em menos de 20 anos, ali entre 49 e 66 depois de Cristo. É um tempo curtíssimo para um impacto tão gigantesco e duradouro. Para a gente entender bem essa jornada, nosso roteiro vai ter 5 paradas. A gente começa vendo Paulo como o arquiteto da igreja, depois passa pelos primeiros desafios que ele enfrentou, mergulha nos fundamentos da doutrina, reflete com ele no cativeiro e, por fim, acompanha a passagem do seu legado. Vamos lá! Nessa primeira parte, é legal pensar em Paulo não só como um pensador, um teólogo, mas como uma espécie de líder remoto. É isso mesmo. Suas cartas eram a principal ferramenta dele para gerenciar uma rede de comunidades que não parava de crescer, estabelecendo ali, à distância, as bases do que se tornaria a igreja. E aí a gente avança para ver que as primeiras cartas não eram tratados teóricos, escritos numa biblioteca. Nada disso. Elas eram, na verdade, respostas urgentes, quase um gerenciamento de crise para problemas reais que ameaçavam rachar essas novas comunidades logo no comecinho. E a primeira grande crise que a gente encontra é na Galácia. O que estava acontecendo ali era um desafio direto ao coração da mensagem de Paulo, uma polêmica tão séria que, sinceramente, poderia ter mudado todo o rumo do cristianismo. O conflito era bem claro. De um lado, um grupo que a gente chama de judaizantes insistia que os novos convertidos, os não-judeus, precisavam seguir toda a lei de Moisés para serem salvos. A resposta de Paulo foi radical. Ele disse: não. A salvação é um presente que se recebe pela fé. Exigir obras da lei para ele era basicamente dizer que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Agora, a gente muda de cenário e vai para Tessalônica. Lá, o problema era outro. Não era legalismo, mas uma mistura bem humana de luto e fanatismo. As pessoas estavam sofrendo porque alguns morriam antes da volta de Cristo que eles achavam que seria iminente. E, ao mesmo tempo, essa expectativa estava tão alta que alguns levaram a coisa ao extremo. E aí a gente vê a genialidade pastoral de Paulo. A resposta dele veio em 2 partes. Na primeira carta, ele chega com consolo, com um abraço, garantindo que quem morreu não perdeu a salvação. Mas logo depois, na segunda carta, ele precisa dar um puxão de orelha, corrigindo o pessoal que tinha parado de trabalhar só para ficar esperando o fim de tudo. Ok, depois de apagar esses primeiros incêndios, a gente entra numa nova fase. Aqui, Paulo não está mais só reagindo aos problemas. Agora, ele começa a construir de forma proativa os grandes pilares teológicos que vão sustentar a fé cristã. E no centro de tudo isso está a Carta aos Romanos. Isso aqui não é só uma carta. É o tratado teológico mais completo, mais organizado de Paulo. É, sem dúvida, a sua obra-prima, onde ele explica em detalhes a natureza do Evangelho. Então, qual é a grande ideia aqui? É o que se chama de justificação pela graça. Esse é o coração de Romanos. Paulo basicamente argumenta que ser considerado justo por Deus não é algo que a gente conquista por mérito. É um presente gratuito que se recebe pela fé e que está disponível para todo mundo, sem nenhuma distinção. Mas olha, se Romanos é a teoria toda organizadinha, Corinto é o caos na prática. A lista de problemas que Paulo teve que resolver por lá é enorme. Tinha briga interna, problemas de moralidade, dúvidas sobre dons espirituais, bagunça no culto, gente negando a ressurreição, até ataques diretos contra ele. As cartas dele para Corinto são um verdadeiro manual de gestão de crises. E aqui a história dá uma virada. Agora, Paulo está preso, provavelmente em Roma. E essa condição muda a perspectiva dele. Suas epístolas da prisão têm um tom diferente, mais meditativo, com uma visão quase cósmica sobre quem é Cristo e qual o propósito da igreja. É muito importante a gente não esquecer desse contexto. Estamos por volta do ano 60. Paulo não está mais livre viajando ou fundando igrejas. Ele está acorrentado. E é justamente dessa condição, dessa limitação física, que nascem algumas das suas reflexões teológicas mais profundas.
E cada uma dessas cartas tem um coração, um tema central muito poderoso. Em Efésios, o foco é a unidade da igreja. Em Filipenses, ele fala de uma alegria que o sofrimento não pode tocar. Em Colossenses, ele defende a supremacia absoluta de Cristo. E em Filemão, uma cartinha minúscula, ele dá uma lição gigante sobre perdão. Vamos dar um zoom em Colossenses para entender melhor. Essa carta foi escrita para combater uma ameaça bem específica, uma filosofia meio esquisita, uma mistura de ideias judaicas, misticismo e adoração de anjos, que no fim das contas acabava diminuindo a importância de Cristo. A resposta de Paulo a isso foi, nossa, foi com força total. Contra essa ideia que rebaixava Cristo a só mais um ser espiritual entre vários, a defesa dele se tornou uma das declarações mais poderosas da Bíblia sobre quem é Jesus. Ele não é só importante, ele é supremo sobre absolutamente toda a criação. E agora a gente chega na reta final dos escritos de Paulo. Sentindo que o tempo dele estava acabando, ele começa a pensar na sucessão. As chamadas epístolas pastorais são o seu plano para o futuro, para garantir que a liderança e a doutrina da igreja continuassem firmes mesmo depois que ele se fosse. De todas elas, a mais pessoal, a mais comovente, sem dúvida, é a segunda carta a Timóteo. Isso aqui não é só uma lista de instruções, é o testamento espiritual de Paulo. São suas últimas palavras para um discípulo que ele amava, escritas da prisão, um pouco antes da sua execução. Essa frase, ela resume perfeitamente o tom da carta. É o último apelo de alguém que sabe que a morte está batendo na porta. Cada palavra ali tem um peso diferente. O peso de um adeus e a urgência de quem precisa garantir que o legado vai continuar. E os comandos finais são diretos, claros. Paulo diz a Timóteo basicamente, primeiro, seja fiel. Segundo, pregue a palavra com coragem. E terceiro, esteja pronto para combater os falsos ensinos. São, em essência, os pilares para a sobrevivência da fé. Assim, quando a gente olha para essa jornada toda, fica claro que o legado de Paulo não é uma teologia de torre de marfim, algo abstrato. Pelo contrário, é uma fé que nasceu no meio do fogo, forjada na vida real, nos conflitos das comunidades, na dor da perseguição e, claro, na alegria profunda de experimentar a graça de Deus. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. As cartas de Paulo foram respostas diretas aos grandes desafios da época dele. O que nos faz pensar, se aquelas foram as respostas para os problemas de 2000 anos atrás, quais são as grandes perguntas que definem a nossa era? E que tipo de respostas nós estamos buscando hoje?